Olá pessoal, nessa videoaula de hoje, pessoal, dando continuidade ao nosso assunto, né, que nós estamos estudando, que é sobre o Nordeste, certo? Na aula passada nós compreendemos os elementos naturais que caracterizam o Nordeste, né, como por exemplo a hidrografia nordestina, né, como que no Nordeste está a distribuição de água. Assim como nós estudamos a distribuição climática no Nordeste, né? Como é que no Nordeste tem os climas, né? Porque às vezes a gente tem noção de que o Nordeste tem um único clima, né? Mas ele tem 4 climas diferentes, certo? Além disso, nós estudamos o sertão nordestino, né? Que é a área mais do interior do Nordeste, né? Uma área que sofre muito com as secas, né? Certo? E na nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos continuar estudando o Nordeste, mas só que a partir de um outro aspecto, né? Que é a partir do processo de colonização do Nordeste, principalmente relacionada à mudança do espaço geográfico nordestino, certo? Como nós sabemos, pessoal, o Nordeste brasileiro, ele foi onde tudo começou, né? No Brasil. Por quê? Porque foi na Bahia, né? Que os portugueses chegaram em 1500, né? Foi lá que iniciou todo o processo de colonização. Então, durante boa parte do tempo, o Nordeste brasileiro ele era a principal e única região do país, certo? No decorrer do tempo, no decorrer dos séculos, a partir da entrada rumo aos interiores do Brasil, o processo de colonização das outras áreas, é que o Brasil foi ganhando o tamanho territorial que nós conhecemos hoje. Mas no início, o Nordeste só era aquela região que nós conhecemos do Nordeste, certo? O Brasil só era essa parte. Então isso é fundamental para a gente compreender o quê? Principalmente como foi que o Nordeste saiu da principal região, a principal região produtora, região rica, para o declínio que ela vai acontecer, principalmente a partir do século XVIII, o século XIX, certo? Em que houve esses certos acontecimentos que fizeram com que o Nordeste deixasse de ser uma região referência para o Brasil em comparação aos outros, certo? Então, primeiro a gente tem que compreender, como eu falei, esse início, né? O início da colonização se deu pelo Nordeste, no estado na Bahia, né, em Salvador, a capital de Salvador. E Salvador foi a primeira capital do Brasil, né? Depois de Salvador foi para o Rio de Janeiro e depois foi para Brasília, onde é até hoje. Mas Salvador foi a primeira capital do Brasil, certo? Durante boa parte do tempo, durante o século XVI e XVII, em que o Nordeste era a principal região do Brasil, lá era a capital, certo? Então, vários estados vão se destacar, que naquele período não eram estados, mas províncias, vilas, né, que se formaram e vão se destacar no restante do Brasil, como, por exemplo, Salvador, né, São Luís, Pernambuco, certo? Essas províncias, né, naquele período eram referência para o Nordeste, né? Foi de lá que iniciou todo o processo de ocupação do Nordeste, certo? A partir do interior do Nordeste. Então, essas províncias foram de fundamental importância para todo o processo de desenvolvimento e colonização do território nordestino, certo? A partir do interior. Por exemplo, o nosso Ceará, ele não foi, pessoal, a nossa região do nosso estado, ela não foi colonizada no século XVI, assim que os portugueses chegaram, né? Isso só veio acontecendo durante o século XVII para o século XVIII, né? Por quê? Quais são os fatores que fez com que o Ceará, por exemplo, tivesse um processo de colonização tardio, principalmente relacionado à ocupação indígena que aqui tinha, né? Que dificultava a entrada dos europeus, certo? Então isso vai acontecer depois. E para vocês terem uma noção como a gente acaba tendo influência dessas outras províncias, né? Que, por exemplo, o Ceará, se a gente pegar o povo que vive mais na parte do litoral
E o povo que vive no sul do Ceará, ali na região do Cariri, eles têm o modo de falar diferente, certo? Não sei se vocês já perceberam isso, mas eles têm um sotaque diferente. O pessoal da região do Cariri, ali, né, de Juazeiro do Norte, Crato. E por que eles têm isso? Porque devido à proximidade e o processo de colonização que eles tiveram com a província de Pernambuco, né? Por quê? Porque o Ceará, na região sul, ele faz divisa com o Pernambuco, é muito próximo com os povos pernambucanos, que é o povo que tem esse sotaque. Então, todo esse processo de colonização do Nordeste vai ter característica, vai ter influência dessas outras províncias, certo? E isso vai ser fundamental para a gente compreender toda a mudança que ocorreu no território nordestino, né? Como que o espaço nordestino ele foi variando no decorrer desse tempo, como foi que ele foi mudando, não é? E houve várias mudanças nesse território, né? Ele deixou de ser um espaço tipicamente inabitado, né? Habitado somente por indígena, para no século XVIII, século XIX, até os dias atuais, ser uma região bastante habitada, certo? Então, o espaço nordestino, no todo, ele passou por uma grande variação a partir da ocupação, da invasão, né, digamos assim, dos portugueses, quando aqui chegaram em 1500, né? Então, quando eles chegaram, eles começaram a fundar as vilas, né, no decorrer de todas as regiões ali das províncias que faziam parte do litoral, né, porque era mais fácil fundar nessa região. Depois, no decorrer do tempo, foi que eles foram ocupando a região do interior, né, que é a parte mais dentro do território nordestino, mais central ali do território nordestino. Então, nós temos várias marcas dessa colonização nas paisagens, certo? Principalmente nas construções, nas paisagens antigas, né? Por exemplo, se a gente visitar os centros históricos das cidades, nós vamos perceber que tem toda uma arquitetura colonial, certo? Por exemplo, Salvador tem várias casarões, igreja, né? Vários espaços que foram construídos no período colonial, que são preservados até os dias atuais, assim como São Luís, Pernambuco, né? Cada estado tem os seus monumentos que foram produzidos nessas épocas históricas. Então, tudo isso ficou marcado na colonização e nas paisagens geográficas desses estados, certo? Além disso, nós tivemos outros fatores que influenciaram na mudança do espaço geográfico, né? Principalmente relacionado às produções, né, agrícolas, como, por exemplo, a extração do pau-brasil, né, que durante o século XVI foi a principal fonte de renda, né, a principal fonte de atividade econômica, assim como durante o século XVII até o início do século XVIII, o açúcar foi o principal produto a ser produzido aqui no Brasil, né? Principalmente na região Nordeste. Então, isso influenciou muito na mudança dessas paisagens, certo? Foram criados diferentes comércios, né, dessas cidades, foram criadas essas casas que produziam esse açúcar, né, os engenhos de açúcar, né? Assim como a criação de portos, né? Os portos na região litorânea, para quê? Para poder transportar tanto esse pau-brasil para a Europa, assim como transportar o açúcar para as outras regiões do planeta, certo? Principalmente para a Europa nesse período. Então, nós tivemos essas mudanças na paisagem, certo? Começaram a se formar essas vilas que começou a dar um certo ar de cidade para essas regiões, como Bahia, né? E Salvador, no caso a capital, e principalmente São Luís, Pernambuco, que durante o século XVI, né, e início do século XVII, foram as principais províncias desse período, certo? Então, pessoal, a gente tem que compreender, como eu já falei, que o espaço colonial do Nordeste, né, ele teve forte influência, a mudança desse espaço teve forte influência das atividades agrícolas, né, as atividades econômicas que aqui foram
desenvolvida, certo? O Nordeste ele mudou, ele foi variando no decorrer desse tempo, graças às atividades agrícolas que foram aqui desenvolvidas. E no decorrer do tempo, né, de todos esses séculos, desde o início no século XVI até, por exemplo, o início até o século XIX, o Nordeste ele foi variando muito, certo? Desde monocultura, de uma única produção, até a produção de vários produtos. Então, isso foi variando no decorrer do tempo. Por exemplo, a gente não pode esquecer que no século XVI, por exemplo, a principal fonte, né, econômica do Nordeste, né, foi a extração do pau-brasil, né? Essa madeira que era extraída, né, na região mais do litoral brasileiro, e que de lá dos portos era transportado para a Europa, onde se tirava a tinta desse pau-brasil, né, para tingir as roupas. Então, durante o período do século XVI, foi a principal fonte assim, econômica, a principal fonte de desenvolvimento. Assim, Portugal usou muito esse produto para o enriquecimento dele, né, já que aqui já era uma metrópole, já era uma região que era, de certa forma, explorada por Portugal. Então, o Brasil, até o período da independência, ele vai perder todas as riquezas que aqui tem para ser levado para Portugal. Então, Portugal, como era a metrópole, acabou sendo enriquecendo graças a esses diferentes tipos de exploração que aconteciam aqui no Brasil, certo? Então, além do pau-brasil no século XVI, vai ser começado principalmente no Nordeste, certo? Que é a produção do açúcar, né? A produção do açúcar no Nordeste foi fundamental para o desenvolvimento econômico tanto do Nordeste como o desenvolvimento de Portugal, porque durante tanto o século XVII até o fim do século XVIII, foram aí basicamente 2 séculos em que Portugal usou muito desse recurso, né? Porque o açúcar brasileiro, durante esses 2 séculos, era referência para o mundo. Então, as produções, né? Os engenhos no Nordeste começaram a aumentar significativamente, assim como a produção, o plantio da cana-de-açúcar, né? E a produção do açúcar aqui no Nordeste. Então, isso vai afetar diretamente na transformação desses espaços dessa região, certo? Então, na criação dessas casas de produção, né, que os engenhos que nós chamamos, e com todo o transporte para as demais regiões do estado, as demais regiões do mundo, né, principalmente para a Europa naquele período, certo? Então, o açúcar, durante o século XVII e XVIII, vai ser a principal fonte econômica, certo? No fim do século XVIII, né, pessoal, o Brasil ele vai ganhar um concorrente na produção do açúcar, né, que é principalmente o açúcar da Antilhas, né? Então, isso vai fazer com que, de certa forma, o Brasil perca muito. Por quê? Porque o açúcar lá era comercializado por um preço muito mais barato. Então, o que foi que aconteceu? Os compradores da Europa deixaram de começar a comprar o açúcar brasileiro e começaram a comprar lá das Antilhas. Por quê? Porque lá era mais barato e, por conta disso, era mais lucrativo para eles, né? Então, vai ocorrer aí o declínio do açúcar nordestino, né? do açúcar brasileiro, certo? A partir do fim do século XVIII. E isso vai ter, de certa forma, coincidir com o início da exploração das minas de ouro, de prata, de diamante na região sudeste, né? Nós temos aí o início de um novo ciclo econômico no Brasil, né? Que é principalmente a exploração mineral que vai ocorrer nos estados de Minas Gerais, né, de Goiás, naquela região que faz parte hoje tanto do Sudeste como do Centro-Oeste. Então, isso vai ser fundamental para a gente compreender o quê? Como que o Nordeste saiu de uma grande região, de um ponto de referência econômico para o Brasil, para uma região em declínio, né? Então, houve todo esse declínio.
relacionada ao quê? O que foi que fez com que houvesse, né, esse declínio econômico do Nordeste? O primeiro fator que eu já citei foi a produção açucareira, né? O Brasil, que naquele período a principal região que produzia açúcar era o Nordeste. Então, com a concorrência com a Antilha, o que vai acontecer? O Nordeste deixou de produzir tanto açúcar porque não tinha quem comprasse, né? A Europa agora não estava mais comprando do Brasil. Então, nós vamos ter aí o declínio da produção açucareira, certo? Isso no fim do século XVIII. No século XIX, o Nordeste ele passou a ir se readaptando, né? Então, havia já várias produções agrícolas, né? Por exemplo, no interior, era muito comum a produção o plantio do algodão, né? O algodão se tornou uma fonte econômica muito boa para o Nordeste durante o século XVIII, o século XIX, né? Principalmente naquelas regiões em que não havia plantações de cana-de-açúcar, certo? Principalmente na região mais do interior, onde a terra era mais pobre de nutrientes, né? Porque aquela região mais rica de nutrientes eram comercializados, eram plantados, né? A cana-de-açúcar, né? Então a região mais do interior vai começar a se desenvolver nesse sentido, na produção do algodão, né? E durante o século, fim do século XVIII e principalmente durante o século XIX. Só que o que é que vai acontecer? Que o algodão do Nordeste vai acabar entrar em declínio também, assim como o açúcar. Porque no século XIX também havia um concorrente para o algodão nordestino. Quem era? Era o algodão lá dos Estados Unidos, certo? Que, se tratando de qualidade, né, e de preço, se tornou muito mais vantajoso, certo? Então, nós tivemos também aí outra, digamos assim, ponto negativo que influenciou no declínio da região Nordeste, né, que foi a produção do algodão. Não se tornou mais tão rentável para o Nordeste, certo? Então, observem que vários fatores, né, vários elementos econômicos, produtos econômicos, influenciaram tanto no desenvolvimento como no declínio do Nordeste, né? Iniciou com o pau-brasil, depois foi a cana-de-açúcar, o algodão, certo? Nós vamos ter também a pecuária muito influente no Nordeste, certo, pessoal? A pecuária, a criação de gado, ela vai iniciar principalmente no início relacionado com essa produção do açúcar, certo? Porque o gado era utilizado tanto no transporte como dentro das casas, né, de fabricação do açúcar, dentro dos engenhos, como também no abastecimento das famílias, né? A carne era usada para o abastecimento familiar, o couro era comercializado. Então, nesse início da produção pecuária, né, no Nordeste, vai estar muito relacionada com com açúcar. Só que depois, né, o que é que vai acontecer? Essa produção vai se intensificar e ir mais para a região do interior, né? A região onde o solo já era mais pobre, né, de nutrientes, né? Era uma região que chovia menos. Então havia toda uma questão climática que influenciou no processo de ocupação da pecuária para a região do interior. Então o gado passou a ser usado muito nessa região do interior do Nordeste, certo? Então nós podemos ver como foi que o Nordeste saiu, houve essa decadência nordestina, né? De uma região muito rica, produtora de grandes de recursos, grandes produtos agrícolas, para uma região que nós conhecemos, por exemplo, que chegou no século XX, como uma região tida como uma das regiões mais pobres do Brasil, né? Então houve esse declínio relacionado principalmente a esses fatores de essa produção que foi caindo no decorrer do tempo, com a produção do açúcar, a produção do algodão, né, que caiu no decorrer do tempo, que fez com que o Nordeste deixasse de ser uma das principais regiões do Brasil e passasse a ser uma região mais pobre, né? Isso a gente percebe principalmente quando a capital do Brasil, né, então naquele período, saiu de Salvador e foi para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era mais próximo da região que era a principal região do período, né, no século XVIII, no século XIX, que foi o período em que houve essa exploração mineral. Então, no século XVIII, nós vamos ter essa saída, o foco vai deixar de ser o Nordeste
para passar a ser o centro-oeste, o sudeste brasileiro, certo? Tudo isso relacionado com o processo de ocupação e com a transformação do espaço geográfico que o Nordeste passou.